Amém? Quando o Dani me convidou para esse momento aqui com vocês, foi um momento muito importante, porque é a segunda vez aí dentro de um espaço aí de 1 mês e meio que Deus me permite aí estar falando sobre o mesmo tema, vamos dizer assim, a mesma coisa, que é a maturidade cristã. Entre tantas coisas, né, quando a gente se presta a falar sobre maturidade, é uma coisa muito extensa, amém? Ela tem várias dobras, vamos dizer assim, dentro da mesma coisa. Então eu quero propor para você um texto para nós refletirmos. É um dos textos, com certeza você conhece, Mateus capítulo 25, versos de 31 a 46. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 25 são palavras de Jesus. Dentro do lugar que eu particularmente considero o lugar de maior provação, de maior teste, de maior verificação de maturidade. Amém? Palavras de Jesus, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos de Deus com ele, ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá a ovelha à sua direita, mas os cabritos ou bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu era forasteiro e você me hospedou, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, ou que te demos de comer ou de beber? Ou com sede, que te demos de beber? E quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fôstemos visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber. Eu era forasteiro e você não me hospedou, estava nu e não me vestiu, e achando-me enfermo e preso, você não me foi visitar. E eles então perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade, vos digo que sempre que deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, a mim me deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? É muito bom para mim estar aqui. Nós estávamos numa conversa ontem ali na janta, que acabou estendendo para o café, e se deixasse pegava hoje cedo, né? Quando você vai a muitos lugares, eu vou a muitos lugares, a muitas igrejas, muitos lugares, e quero confessar uma coisa: às vezes eu fico meio incomodado, porque mesmo tendo nome de igreja, música de igreja, camisa de igreja, tudo isso, esse livro aqui, ó, tá saindo meio de escanteio, né? As ciências humanas, a força do pensamento humano, a filosofia tem tomado lugar, né? Nós estávamos falando ontem ali sobre o poder sem poder nenhum das frases de efeito, né? Que muitos têm se tornado consumidores de pregação, né? Ele acha um cara que ele gosta, uma mulher, quem quer que seja,
E ali ele se torna um fã daquele cara. Então ele vai lá, né, com a internet, ele se inscreve no canal e a partir de então ele começa a consumir aquilo. Como um consumidor de livros, como um mero consumidor. Quantos estão entendendo? Eu não estou fazendo de maneira nenhuma crítica à leitura, eu tenho muitos livros, gosto, amo ler, mas foi uma coisa que Deus falou ao meu próprio coração, que sem perceber eu estava me tornando um consumidor de materiais cristãos. E nada melhor para o cristão, vamos dizer assim, sem a revelação da vontade de Deus, é que tenha bastante material de Deus, entre aspas, para ele. Então se inventa de tudo. Já existe um mercado, já tem gente que enxergou isso. Já tem gente que faz dinheiro, não porque teve um comissionamento de Deus ou algo dessa natureza. Ele enxergou um nicho, ele enxergou um mercado. Quantos estão comigo? Ele enxergou uma oportunidade de oferecer coisas para você que você não precisa. Quantos estão entendendo? Vou te dar um exemplo. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, encarnou e habitou entre nós. E muito bem, em Apocalipse você vai ver que o nome do Senhor era verbo de Deus. Um dos nomes de Jesus é verbo de Deus. Legal, o que é um verbo? O que é um verbo? Entre tantas coisas, irmão, para a gente não alongar, é uma palavra que declara uma ação. Só que ela não só declara ação, ela declara ação em 3 tempos principais e distintos, que nós conhecemos como passado, presente e futuro. Quando você lê, quando você entende que Jesus é o verbo de Deus, você entende que Jesus é a ação de Deus. O próprio Deus em ação, ontem, hoje e eternamente. Isso que diz em Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Acontece que a grande maioria de nós, muitas vezes, está sendo tensionado a partir para um sexto ministério de 5, vamos dizer assim, né? Ou algo dessa natureza. É o que? É o historiador de Jesus. Então, eu quero dizer para você que Jesus não chamou ninguém para ser historiador dele. O que eu estou querendo dizer? Eu conheço Jesus, o verbo. Em qual tempo você conhece? A grande maioria está sendo tensionada a conhecer Jesus só no tempo passado. É esse livro aqui. Então você e eu conhecemos as histórias de Jesus, de Pedro, Paulo, João, aquela Tiago, o pessoal todo. Então você, sem perceber, muitas vezes fica preso em achar que a ministração, o ensino, a vida é simplesmente uma experiência do passado. Então hoje vou falar sobre Paulo. Paulo morreu 2000 anos. Não sei, a gente às vezes perceber, a gente está virando um cristão espírita, só fala de gente que morreu. Ou entendemos o reino de Deus como uma forma que só vai se manifestar depois que a gente morrer. Olha lá, são espíritos. Ou você é um crente, um cristão, testemunho de Jeová. Alguém tem testemunho de Jeová aqui na vida? Eu já. E é o quê? Eu tenho paradigmas bíblicos entre aspas que são fortes na minha cabeça e são integradas com qualquer coisa que Jesus queira me dizer hoje. Porque, irmãos, embora citando o texto como base, Jesus quer falar algo que é ontem, hoje. Quando se fala é uma igreja profética, ministério profético, a igreja profética assim, isso de leão, e ficar agora que é um leão. Tem gente que engana que esse leão, pensa que Jesus é um leão mesmo, chegar no meio, bicho, não, mas são símbolos. Mas deixa eu dizer algo a você. Nós estamos presos como historiadores de Jesus. Mas nós não conseguimos nos comunicar e traduzir aquilo que ele já nos deu hoje. E quando fala da questão profética, tem um plus ainda. Amanhã. E Jesus está falando com você hoje a respeito
desse tempo que vem. Então nós nos pegamos e falamos, cara, eu sei todas as histórias. Pode perguntar uma para mim, vai. Fala de Noé. Você chega e descasca Noé. É passado. Bom, foi top a vida de Noé. Atos capítulo 13 diz assim, ó, Davi viveu os propósitos de Deus na sua geração. Depois que isso aconteceu, morreu, foi sepultado junto com seus pais. Cadê o Davi, irmão? Cadê o João? Cadê o Paulo? Cadê o Pedro? Cadê a galera? Eles cumpriram o propósito de Deus no tempo deles. Então, enxergar a Bíblia como um livro apostólico e profético, ou viver numa igreja apostólica e profética, não é, você tem esse cara, ou você tem aquela mulher. Mais do que isso. Mas enxergar que aquilo que foi posto ontem, que está aqui, são apontamentos para nós hoje e direção para nós amanhã. Se não for assim, você se perde. Você é mais uma. Você sabia, irmãos, que existem deve ter mais, catalogado 4.200 seitas que usam a Bíblia como base. Foi espírita, kardecista aqui, alguém já foi? Glória. Então tá, lá tem assim, você entra lá, umas luzinhas, uns caras de branco, aí você vai ver um copo d'água, o Evangelho segundo Allan Kardec, e vão ler o Evangelho, vão ler, calminha, você até gostar. E outros. Então termos a Bíblia conosco aqui, sem entendermos qual é o papel dela na nossa vida, o freio que vai travar você. Porque enquanto você lê a história de Paulo aqui, a história de Paulo não está gravada na Escritura para que você seja um paulino, um estudioso, um cara de Paulo que eu sei tudo de Paulo. Não, a história de Paulo está ali para duas coisas: revelar, que foi revelado através da vida dele, a doutrina para a igreja, amém? E principalmente inspirar você na vida que ele levou. Por isso que várias vezes ele disse a frase: sede meus imitadores. Então quem é ou quem precisa ser o Paulo hoje? Porque senão, irmãos, nós seremos meramente historiadores. E alguma pessoa chega precisando de esperança, de cura, de avanço, de conhecer Deus, e ele não vai conhecer, ele vai conhecer uma história que você vai contar para ele. Qualquer um de nós sabe a história do passado, mas nós somos chamados para escrever, continuar escrevendo a história hoje. Termos ações dignas do Evangelho amanhã. Com certeza, irmãos, eu disse, para mim pelo menos, um dos principais lugares onde é determinada a nossa maturidade cristã não é o quanto nós conseguimos ficar aqui ou ali lendo a Bíblia ou lá num bosque maravilhoso como esse aqui. Porque eu quero dizer uma coisa para você sobre maturidade. Quanto mais próximo você é de Jesus, e alguém pensa, mas nós não somos próximos de Jesus porque ele está dentro de nós. Não, eu estou falando de proximidade, estou falando de perto, de localidade, eu estou falando de igual. Mas de volta para aquilo que você não quer, ele vai te mandar. Eu, por exemplo, acho muito estranho. Olha, vamos passar 40 dias ali no monte, ali naquela casa, orando. Vai lá, você fica vendo, elas estão pegando fogo lá. E você quer ir para lá. Só que, segundo o Evangelho, a única razão de nós irmos para lá é poder voltar para cá como Jesus. E não ficar lá com Jesus. Experiência que aconteceu em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, você lembra? A hora o Jesus chegou lá, arrancou a roupa, entre aspas, se mostrou como ele realmente era, em glória. Olha o Pedrão, cara, que isso aqui é um mistério, é aqui, vamos montar tenda aqui. O Moisés também chegou, rapaz, já pensou, irmão, Jesus pregando de noite, Moisés dando Elias dando um devocional cedo, Moisés dando uma doutrina à tarde, e Jesus no Pentecostes de noite. Mas esse cara falou, é aqui mesmo. Mas tem um mundo lá que eu preciso pregar. Não, Jesus, vamos ficar aqui, que aqui é coisa linda. Jesus falou, não, cara. Vamos
descer lá que no pé do monte, a turma lá brigando, já estava lá no pé do monte, tinha um cara endemoniado. Olha pra você ver. O pai lá com a criança endemoniada. Os outros 9 apóstolos, discípulos que estavam lá embaixo, não sabia o que fazer, porque não conseguia resolver o problema, e estava dando uma confusão, e a turma já estava falando mal dos discípulos de Jesus. Cara, que Jesus chega lá embaixo, a primeira coisa que eles ouvem é o seguinte: ó, o meu filho está endemoniado, apresentei para os seus discípulos e não puderam fazer nada, já tinham um pouquinho ali para dar um plus no negócio. Mas aquele lugar era celestial lá em cima do monte, era celeste, era lógico que era. Mas, por enquanto, por esse tempo que nós estamos aqui, vamos entender os tempos onde Deus está, irmão. E o que Deus está fazendo. Porque senão nós queremos ir embora, vamos dizer assim, para o céu, e é aqui que se lasque todo mundo. Essa é a experiência que Paulo já teve. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. Ele falou assim: olha, vocês querem saber? É inimaginavelmente melhor estar com Cristo. Está com vocês, mas por agora eu tenho que ficar aqui na igreja e esse maluco aí falou isso. Então, por toda a escritura, principalmente no Novo Testamento, vamos dizer assim, você vai ver isso claro. Por exemplo, você vai ver o terrível escrito de João, lá em João capítulo 4. Ele diz assim, ó: se alguém disser que ama a Deus e não amar o seu, é o quê? Quem é essa pessoa? João falou? Ele é um mentiroso. Então, só nessa daqui já deu problema. Porque você chega em qualquer lugar, quem ama Jesus aqui? Arranca a camisa, faz a ola, faz o que for. Chega nessa igreja, ei galera, beleza? Quem ama o seu irmão? E a turma, amando Jesus. Enquanto a Bíblia fala tanto do amor se manifestando no fraterno, nós ainda parece que andamos muito devagar nessa questão. João já tinha visto isso. João já tinha visto essa falsa ou parcial espiritualidade que só quer Deus. Quero Jesus, eu só quero Jesus. Jesus poderia aparecer e falar assim: você me quer por quê? Ah, porque eu te quero te abraçar, quero vestir as suas sandálias, vestir sua camisa. Jesus falava: você é bobo, rapaz. Isso está guardado para um tempo determinado. Hoje não é esse tempo. Hoje vem aqui, me dá um abraço, pega o meu cheiro e volta lá com a fragrância de Cristo no meio de uma geração incrédula e perversa, no qual hão de resplandecer como luzeiros. Tantas vezes Jesus falou: brilhe as vossas boas obras diante dos anjos. Não, diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a grande, irmão, massiva maioria das vezes que você quiser fazer algo para Jesus, você não consegue fazer diretamente. Você já deve ter percebido isso ou não? Você foi ali, apareceu um monte de anjo ali, desceu a galera. Nossa, lá o rapaz deve... Quando o irmão falou aqui, né? Onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, o que ele faz? Eu estou no meio. Veja, ele não diz assim: olha, simplesmente quando a galera se reúne em meu nome porque eu sou o cara. Jesus não fala isso, ele fala que ele opera no meio das nossas reuniões por causa dele. E como que ele está fazendo isso? O que ele está fazendo? Já que Jesus veio aqui, ele está aqui, ó, que nem esse parado aqui, inerte. Nós acabamos de ver que o nome dele é verbo, ele está em ação sempre. Jesus é aquele que diz: eu trabalho até hoje porque o meu pai também trabalha. Hoje, irmãos, se você estuda a carta aos Hebreus, você vai ver que Jesus está dentro de um sacerdócio no verdadeiro tabernáculo hoje. Jesus está trabalhando por nós hoje. Já sei, ele está aqui querendo dar minha bênção, mas depois subir. Você quer minha bênção? Não, cara. Diz a Escritura que um dos objetivos principais do Espírito Santo habitando em você não é você ficar falando em língua. Não, mano. É transformá-lo à imagem do Filho pelo Espírito. Paulo disse isso em Romanos.
Amém? Os dons espirituais que a gente fica tão assim, nossa, que tá da hora, cara, sai fogo do dedo dele, ai. Todos os dons espirituais, irmãos, eles convergem para um lugar só, o outro. Porque anjo de Deus e o próprio Deus não precisa de cura, não precisa de profecia, nada. Quando você vê os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12, você vai ver que é dupla edificação, ou sua ou da igreja, dos seus irmãos. Deus não é edificado quando eu prego. Mas parece que às vezes tem gente que não, vou pregar aqui uma mensagem, escuta aí, Deus, que essa agora você não viu ainda. Deus tem que ter senso de humor para aguentar nós. Não é possível. Então veja, João vai falar isso, cara, ele está mentindo. E como que você pode dizer que ama um Deus que você não vê? Ele é invisível para nós. A manifestação de Deus é o Espírito Santo habitando em nós, para nos formar a imagem de Jesus Cristo. Qual é a imagem de Jesus Cristo? Esse é um cara de branco, cabeludo, com barba. É Jesus, o que veio dos judeus. Hoje ele é o Cristo, o Salvador do mundo inteiro. E é aqui que está, irmãos. É aqui que está. Por exemplo, uma das manifestações aí não, né? Há 2000 anos já foi falado isso. O próprio João fala isso. Ele fala, por exemplo, do espírito do anticristo. Essa é a marca da besta. É 666 na testa também. Aí a turma fica com um negócio de chip. Vai ter um chip, irmão. Eu tenho problema com o chip da TIM, da Oi. Eu estou tendo meu chip da Oi aqui, não pego nada. Então tem gente encasquetando com a coisa. João já dizia lá naquele tempo, o espírito do anticristo já opera no mundo. Ele não vai vir, já está. Qual é o espírito do anticristo? É fazer uma macumba, é fazer matar bicho, meu Deus. Não, cara, precisa uma capa preta, nada disso. O espírito do anticristo, como o nome já diz, é o espírito que não deixa você se tornar a imagem de Cristo. É um espírito anticristão, sabendo que a palavra cristão, muito mais do que ungido em Messias, é aquele que é entregue em favor de. Então, o que é ser um cristão? Já sei, eu tenho a Bíblia, eu vou naquela igreja, nessa, naquela outra. Não, um cristão é uma pessoa entregue a Deus como sacrifício, mas em favor do outro. Porque, irmão, o Senhor de nada precisa. Amém? Por isso que Ele é Deus. Atos já dizia isso. Deus não pode ser servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então corta da sua vida que, eu vou trazer uma coisa para Deus aqui. Olha aqui, Senhor. Não. Mas quem é na relação que precisa de algo de Deus? Então Deus se interpõe no outro. Uma das razões pela qual o Espírito Santo habita no Dani, habita em mim, habita em você, é que Deus espera ser encontrado no outro. Uma vez lá dentro do carro, andando assim, orando, o Espírito Santo falou assim para mim: se eu marcar um encontro com você no outro, você vai? Tem a capacidade de ouvir a minha voz quando outros falam? Já tenho sim, aquele homem de Deus veio ontem aqui, o Zé veio aqui ontem, e ele falou, e eu sei que Deus estava no meio. Não. Falando ele diz aqui como pequeninos. Sabe o que a Bíblia chama de pequeninos? Os mais frágeis e desprovidos que existem. Não é nada. Aquele a quem você não dá valor. Porque esse mundo, né, irmão, você já sabe, você já sacou isso. Esse mundo ele é regido por imagens humanas muito fortes. Então nós tendemos a honrar aquele que é humanamente grande ou destacado.
Mas nós não damos um copo d'água para aquela pessoa, porque afinal, quem é você, irmão? Não sei nem quem é você. A honra mesmo é pro pregador da noite que vai vir aqui. E aí sim, vamos estender o tapete vermelho. Vamos dar um frango assado para ele. Vamos jogar perfume nele. E aquela irmã lá, que a irmã está aí, né? É uma benção. Obrigado, irmã. É uma benção. Quando Jesus vai falar nessa passagem, ele vai falar assim: pois eu estou justamente nessas pessoas. Eu estou justamente por trás ou dentro dessas pessoas, que eu chamo de pequeninos, desprovidos. Que ninguém quer, irmão. Vamos falar sério. Aonde é que estão sendo honrados os pequeninos? E o pequenino dentro dessa passagem aqui é o problemático. Veja, um exemplo. Eu estava preso e você foi me visitar. Estava preso? Por que você estava preso? Eu estava andando ali e me prenderam. Não existe isso, amém? Você foi preso por quê? Porque alguma coisa de mal você fez na sociedade. Você é um páreo, você é um criminoso, você é uma pessoa que deu problema social. E aí a gente teve que mandar a polícia teve que reter você e guardar você numa jaula. Por quê? Porque você não sabe viver em sociedade. Você não sabe viver no meio dos outros. Você rouba as pessoas. Você maltrata, você faz alguma coisa com as pessoas. Então vão guardar você. E Jesus fala, mas é ali. Eu vou lá. Vou estar dentro do preso. Vou estar por trás disso daí. Veja bem, irmão, não estou falando que as ações do crime são de Jesus, amém? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que Jesus já nos enxergou, ó. Ele sabe quais são as nossas barreiras. Ele sabe quais são os paradigmas que estão dominando a nossa mente. Ele já enxergou você. Ele não está brincando com você essa manhã, ou nesses dias, ou nunca. Jesus está trabalhando objetivamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham objetivamente por uma coisa. Que você se torne um cristão. Porque só cristãos herdam o reino de Deus. Gente boa não vai. Gente boa, na maioria das vezes, quer fazer o bem para outra pessoa que ele considera boa. Ele não faz o bem para alguém que... Ó, eu estava nu e você me criticou. E você falou que eu estava pelado. Não, eu estava nu e você me cobriu, você me vestiu. Nudez na Bíblia tem 2 significados básicos. Uma é a nudez da íntima e máxima comunhão entre nós e Deus. Está guardado aqui, mas não é essa que eu estou falando. Eu estou falando da nudez da vergonha. Você está entendendo? A nudez da máxima vergonha. A nudez das pessoas que foram descobertas fazendo coisas que não se deve fazer. Nudez da exposição diante dos outros. A nudez causa vergonha, amém? Ela causa terror. E aí o que acontece? Quando você viu isso, você foi lá e cobriu. Você não expôs ainda mais. Você não foi além com isso. Aí, ó, tá vendo, gente? Deus é fogo, Deus fala, Deus mostra mesmo, né? Aí pega lá o versículo de Lucas 12. Ai, não tem nada oculto que não seja revelado. Aí ela desmascarou aquela irmã. Aquele irmão também desmascarou. Jesus falou, então você cobriu. Você entrou, cobrir ali, irmão. Não é assim, gente, não é, deixa disso, não. É uma pessoa que entra no caso da vergonha da outra pessoa para tentar trazer uma cobertura para ela. Você pode ver, irmão, são todas as coisas nas pessoas. Jesus os discípulos, os justos, perguntaram, Senhor, mas quando que foi isso? Eu não vi. Quando foi que te fizemos isso? Não percebi. Totalmente dispersos do que realmente Jesus estava fazendo e como é que ele estava fazendo e como é que ele operava. Mas Jesus, não, toda vez que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, fizeram para mim. Desde o copo d'água que é dado e vai ter galardão, até alguma coisa dessa natureza aqui. Podem entender isso? Eu amo Deus, eu estou com Deus, olha, vou com Deus. E aí eu? Se você diz realmente que está com Deus e não está com o seu irmão, a Bíblia já chama você de mentiroso. Por quê? Porque hoje Deus está onde? Vou contar um exemplo para você.
alguns anos atrás, nós sempre fazemos evangelismo na época do carnaval lá em Pinda. E aí você sai, né, cheio de Deus, passa a tarde inteira cantando, pegando, né, para destruir as trevas, aquela coisa. Vai ficar assim, pessoal, vai ter sessão da tarde agora, os crentes, olha lá. É comédia. Eu já saí, irmão, com a galera e tal, já viramos uma esquina, virou a esquina, tem uma esquina lá em Pinda que deve ter muitos milhões mais. Um monte de travesti, um monte de homens travestidos, literalmente montados, amém? Como você tá dizendo? Aí já vem aquele, né, ali, cara, resplandecendo nas trevas. Falei, vou lá então, Jesus, vamos lá, pessoal. Não sei o que, começamos a conversar com aquelas pessoas ali. A minha cabeça estava apontada na seguinte direção: eu tenho a revelação de Deus. Deus está comigo, e realmente está. Eu me preparei para vir aqui e quero falar do amor de Deus para as pessoas. Lindo, legal, só que tem um problema. Eu tive um problema. Às vezes Jesus dá a volta, se coloca lá do outro lado. Tem uma coisa, irmão, escute isso. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, amém? A verdade é Cristo. E Cristo não pode ser destruído. A verdade não pode ser destruída. Esteja ela na boca de quem estiver. A Bíblia diz que demônios falaram verdades. Continuaram sendo demônios. Mas na boca deles a verdade não foi destruída. Você está entendendo isso? Várias vezes eles viram Jesus e falaram: tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Você veio nos perturbar antes do tempo. Eles estavam dizendo o quê? Verdades. Mas eram demônios. Aí Jesus, acho que Jesus viu, esse cara está muito chato. Foi pro lado de lá. Aí aquela pessoa me disse assim: olha, eu sei quem é Jesus. Escute. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que o tipo de vida que eu levo hoje não agrada a Deus. Se converter, cara, eu peço alma para Jesus. Eu peço alma para Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que a vida que eu levo não agrada a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, falou para mim: muito obrigado você ter vindo falar do amor de Deus para mim. Quero dizer para você que eu não tenho medo de Jesus. Eu sei que se eu for na direção dele, ele é capaz de transformar a minha vida. Ele falou assim: mas eu tenho medo de você. Aí eu, madeira, porque eu sabia, irmão, eu senti naquele momento que era Deus falando comigo. Não era um cara da rua marginalizado me atacando. Eu não senti isso principalmente na voz dele, mas era Deus falando comigo. Vocês precisam aprender muito sobre igreja, sobre ser um cristão, se doar a sua própria vida. Como diz a Escritura, qual é o amor que é maior do que esse? Em dar a vida pelos nossos irmãos. O problema é que aquela pessoa marginalizada, ele não é o seu irmão. O seu irmão, quem está aqui? Aleluia, 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 glória, glória, glória. Ele está aqui, está aqui, aqui. Se alguém promover algum tipo de diferença ou dificuldade, a nossa reação humana normal é fazer o quê? Eu já tentei 2 vezes. Sabe quantas vezes Jesus tentou com você? Se Jesus fosse como nós, irmão, todos nessa sala estaríamos condenados ao inferno. Porque a única razão de você e eu estarmos aqui não é porque você conseguiu, é porque a graça dele alcançou você. Não há mérito. Não há mérito humano. Ajude a graça de Deus a trabalhar para mim. Porque eu fiz umas coisas aí, Deus fez. Então, existe, todos aqui poderiam dizer, existe a maior área de dificuldade da nossa vida é lidar com o outro, não é lidar com Deus. Deus é maravilhoso, aleluia. Ele sabe disso. Quando Deus cria igreja, quando Deus em Cristo cria igreja, Ele está fazendo a igreja é o grande laboratório de Deus para nos tratarmos. A gente fala assim, essa igreja aqui, eu acho que é hora de mudar, porque está com muitos problemas.
Muitos problemas. A razão de terem muitos problemas dentro da igreja é uma ótima razão. Significa que a luz de Deus está no meio dela. Porque se o candeeiro, que nem no Apocalipse, Apocalipse ele fala para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu virei e moverei de ti o teu candeeiro. Ou seja, eu vou tirar de você a sua luz. Se a luz de Jesus, se a luz do Cristo não está numa igreja, você não descobre nada de ninguém. Nós andamos às cegas. Então, se está pipocando confusões e problemas, Jesus está sinalizando: estou no meio da igreja e confio em vocês, com o meu espírito, logicamente, que vocês em mim e eu em vocês podemos trabalhar nessa questão. Não é para a gente fugir dos problemas. Quanto mais problemas, eu digo assim, não, amém? Não estou falando de questões erro, eu estou falando de pessoas que vêm com problemas, de pessoas que dão problemas, de pessoas problemáticas. Não é para nós fugirmos dela. Se você e eu fugirmos de pessoas problemáticas, acabamos de declarar qual é o nível da nossa maturidade. Praticamente zero. Você ainda vive como uma criança. Eu tenho um filho, você viu aqui? O meu filho, para onde eu vou, ele vai, ele come o que eu ponho para ele, ou seja, ele é totalmente dependente de mim. Qual é a diferença nesse aspecto? A diferença de uma criança para um adulto? O adulto é dependente. Ele resolve os seus problemas, ele caminha, ele participa de alvos, ele conquista coisas, ele faz coisas. A criança não, a criança só espera que seja dado algo a ele. Se você não der algo a ele, não vai ter. Então entendendo, eu fui cheio do Espírito Santo, legal. Eu oro em línguas para edificação de mim mesmo, legal. Só que a oração em línguas ela é muito mais profunda do que a edificação de si mesmo para quem entende assim, agora triste, agora estou alegre. Não, é muito mais além disso. Quando Deus, pelo Espírito Santo, dá a nós novas línguas, eu te garanto que no meio daquilo que Deus quer, é transformar a maneira com a qual você fala com os... E assim, não faz sentido. Vou colocar um monte de línguas espirituais em você. Quando você volta para o corpo, entre aspas, você continua sendo o mesmo amaldiçoador de todo mundo. Tiago já falava isso na sua carta, sobre a língua, sobre o poder dela, como que ela incendeia tudo. Que homens poderosos domam todas as coisas, feras da terra, mas não domam a sua maneira de falar, que com a mesma língua bendizem o Senhor e amaldiçoam aqueles que foram por ele criados. Nós temos algo a acertar com Jesus no que diz respeito à maturidade. Nosso relacionamento com o outro. Nosso relacionamento com o diferente. Nosso relacionamento com aquela pessoa que dá problema. Dá problema. E você também dá. Dá. E se não der para ninguém, com certeza dá para alguém que é completamente perfeito. É Deus. Tanto é que para que Deus aceitasse você, Ele enviou a Cristo. Para que nascesse como anjo, né? Jesus apareceu como anjo. É o testemunho de Jeová, gospel, né? Jesus é o arcanjo Miguel. Não. Existindo em forma de Deus, não julgou como seu direito ser igual a Deus, mas assumiu forma de quê? De golfinho. Cachorro. Ele assumiu forma humana. Entre tantos porquês, com certeza eu te digo. Para que você entendesse a mensagem dentro da ação. A remissão da raça humana, do tipo humano, estava dentro de uma forma humana. Deus, em forma humana, executa o plano da redenção do humano. Não veio aqui em forma de anjo. Ele não veio aqui em forma de nada, a não ser em forma humana. Mas que tipo de forma humana? É só você pegar o resto de Filipenses ali, você vai ver. Existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma humana. Que forma humana? Uma forma humilde, uma forma entregue à obediência até a morte, morte de cruz. Ele foi o quê? Obediente, ele foi um servo. Hebreus diz que o próprio Jesus aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Não existe eu obedeço a Deus sem
provar sofrimentos. E os sofrimentos que mais nos sofrem são os sofrimentos do quê? Provados na vida de quem? Do outro. É a minha irmã que me magoou, é a minha tia que brigou comigo, é o meu pai que não fala comigo, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho que está numa situação XYH. Quantos estão entendendo? E aonde é que nós provamos e somos construídos em obediência? Esse lugar. Porque agindo como um Cristo nesse lugar, como um Cristo age com aqueles que lhe são contrários. Está escrito na Bíblia. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. O que ele fez? Seus cambados, vocês não me querem, né? Vai, morre tudo, cambado, voltar para o céu. Quer que se lasque. Foi isso. Essa é ótima. Na noite em que Jesus, assim aquilo que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Na noite em que ele foi traído, ele quem? Jesus. Ele foi o quê? Traído. O que ele fez? Cambada de vagabundo, estão me traindo, né? Estou vendo, eu vejo vocês. Traidor, pilantra, demoniado. Olha, aqui. Vai arrebentar agora, que eu vou na cruz e vou voltar a matar. Foi isso. Na noite em que ele foi traído, ele fez o quê? Ele tomou o pão, partiu, deu. E continuou. Não importa se tem traidores na sua mesa. Não importa se tem contrário. Irmão, inclusive a mesa da Santa Ceia é uma mesa terrível. Vamos ver. A mesa da Santa Ceia. O primeiro aqui, ó. O traíra. Ele estava lá, irmão. O Judas comeu. Primeiro é o traíra. Número 2. O que ia negar 3 vezes. Está ali também. Você pensa que o Pedro é o bom, né? Está ruim também, irmão. O primeiro já vai negar. O outro... O primeiro vai trair, o outro vai negar 3 vezes. Mais um pouquinho, Tiago e João. Lembra pra você ver a discussão de Tiago e João. Jesus vai morrer, hein, cara? Quem vai assumir a igreja aí? Ou seja, estava cheio de demônio naquela mesa ali. O diabo estava ali. Está escrito na Bíblia, irmão. Satanás estava no coração de quem? De Judas. Aqui, ó. Ou seja, na mesa da Santa Ceia, o capeta estava lá dentro. Eu quero bonzinho também. Tem parte nisso aí. Não importa quem está à sua mesa, importa quem é você. Porque um cristão, mesmo... Você acha que Jesus não sabia? Não sabia quem eram aquelas pessoas? O estado que eles estavam? Parece que Jesus é assim, né, irmão? Jesus não sabe o que está fazendo. A Bíblia diz claramente que ele foi orar ao Pai e voltou. A hora que ele voltou, ele escolhe 12. É só 12 treta, 12 tralha. Ele pega o cobrador de imposto, ele pega o Pedro, treta, ele só pega gente complicada, Jesus. Qual é a mensagem? Tem uma mensagem dentro disso. Quais são as pessoas complicadas e inadequadas que Jesus pegou lá naquele dia? São as mesmas que ele continua pegando hoje. Você é inadequado, você não tem capacidade, você e eu, irmão, todos nós somos assim. A escolha dos 12 é uma exemplificação da sua e da minha escolha. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi vós. É uma escolha de Deus. Por quê? Porque Ele está trabalhando. Essa é uma das manifestações do poder de Deus mais incríveis. E como diz a Escritura, Ele podendo chamar os anjos, que são maiores em força e poder que nós, não fez. E o que Ele fez? Ele pegou você. Talvez aqui dentro desse lugar, nessa manhã, tem pessoas que se acham tão desqualificadas. Mas eu quero te dizer uma verdade, você realmente é mesmo. Você é desqualificado. Você e eu. Nós somos inadequados para uma coisa tão gigante. Só que não é você. Isso que Ele veio habitar em nós. Para aquilo que era impossível, Deus torna possível. Não é você que perdoa o seu irmão que te agrediu. É Ele transformando em você que perdoa. Pare de tentar perdoar as pessoas. Você não vai conseguir. Agora, se Ele está em você, Ele diz, eu estarei neles, eles estarão em nós. E aí vai. O apóstolo Paulo falou assim, já não sou eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. O que ele está falando? Já é Ele que faz todas essas coisas.
vaso é de barro, mas a glória é aquilo que enche o vaso, aquele que enche o vaso, que é Cristo. A grande maioria de nós não consegue perdoar algumas coisas porque ainda fica olhando para aquilo que o ofensor fez contra você. Você não olha para aquilo que você fez contra ele. Aí eu não fiz nada contra Jesus. Fez sim, você nasceu. Você nasceu, não nasceu um bebezinho, gente, que coisa linda. Não, toda vez que nasce um ser humano, nasce uma ofensa grave e mortal contra um Deus santo. Entendeu isso? Por isso que nós precisamos de um Salvador. E não há um justo. Mas ele veio, derramou o seu sangue para que através do seu sangue você justo ficasse. Uma ação que justifica você. Então, diante desse poder que em nós habita, é um poder para quê? Para que hoje você manifeste. A gente ouve tanto isso, né? Manifestar a Cristo, manifestar a Cristo. Aí você fica, cara, o que é manifestar a Cristo? Deixa crescer minha barba. Aquelas roupas de Jedi. Paulo disse para Paulo em Atos 9, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo nunca perseguiu diretamente a Jesus. Ele perseguia a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é o corpo de quem? Todo aquele que persegue a igreja persegue Jesus, porque Jesus é ela. Estou de dentro dele. E aí você agora glória a Deus, né, cara? E aí o outro? Você está cobrindo a nudez de quem? Você está matando a fome? Eu estava com fome, você me deu de comer. Veja, irmão, vamos muito além de uma questão assistencialista, de dar, eu já sei, mas lá na igreja dá cesta básica. Eu não estou falando disso aí, não. Inclusive, cesta básica, olhando bem, é uma das formas mais declaradas de um espírito de miséria que nós temos. Cesta básica para irmão. Lá para a irmã lavar a cabeça. É um danoninho para uma criança. Cesta básica, irmão, eu sei o que eu estou falando, que lá em Pina nós temos todos esses programas. Cesta básica é uma declaração assim, ó, você merece o mínimo, viu? Tem um shampoo para a irmã lavar a cabeça. Tem um desodorante. Tem um nada, sabe, que dá aquele... Não, tem a cesta básica, aqui na igreja a gente dá, aleluia, é fubá, aleluia, glória. É fubá, sal, arroz de terceira e feijão de sexta. Mas tá aí, e uma como é que é aquela? Goiabada, que aí você merece, fubá com goiabada. Glória a Deus, irmãos, aqui nessa igreja nós temos um trabalho social. É? Mas quando nós, Senhor, me abençoe. Aí você quer ir na churrascarezinha, você quer comer uma comida maravilhosa que nem essa que nós estamos comendo aqui. E volta a pegar, não, vamos fazer aqui a equipe da cesta básica. Cesta da miséria, isso aí. Acaba com isso. Pega uma pessoa, junta os caras, dá um carrinho na mão da irmã, fala, irmã, anda nesse corredor aqui, ó. Pega o que você quiser. O que você quiser. Mas a gente então vai ensinar as pessoas que ela tem que comer arroz e feijão? Sim, lógico. Criança, uma bolachinha. É o que você queria. É o que você desejaria, não é? O que foi o ensinamento de Jesus? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a quem? Você mesmo. Qual é a medida de honra do outro? É a sua própria. O que você gostaria de receber? Cara, você está comendo, dá para o outro. Não, mas eu estou orando a Deus, para Deus me abençoar, porque vamos sair daqui, e aleluia, e aquele irmão me deu isso, aquele irmão daquilo, e Deus é tão bom, né? Vamos ali parar ali no McDonald's, e vamos comer lá um duplo quarteirão, cheese, bacon, extra. Aí você fica lá, eu, minha esposa, seu filho, aquele lugar dos arcos dourados, vermelhos, e aí você fala no seu coração, cara, Deus é bom, aleluia, assúria. Esse é um nível, é o seu. Agora deixa eu te falar sobre Jesus. Você não come
dá de comer para quem não comeu. Porque existe um prazer maior do que a satisfação do seu ventre. Você já ouviu, vocês aqui, alguém aqui já viu uma criança que nunca comeu McDonald's, você já olhou no olho dele? Irmã, quer passar um hambúrguer no corpo, passar batata frita na cabeça. Aquilo é um sonho para ele, aquilo ali é maravilhoso. No espírito, você prova níveis maiores de satisfação do que no ventre. É bom comer, amém? Não estou sendo hipócrita aqui não. Estou te convidando a um lugar de mais maturidade, um lugar maior. Meu ventre já está saciado, irmão. Está até estufando. Agora, nem está na escritura. Quando você for dar uma festa, disse Jesus, convide para esta festa aqueles que não podem te retribuir. Porque fazendo isso, está fazendo para quem? O que Jesus falou sobre o amor e a prova do amor? Se você cumprimenta aqueles que te cumprimentam, o quê? Não tem recompensa nenhuma. As pessoas do mundo fazem isso. Se você ama aqueles que te amam, que recompensa você tem? As pessoas do mundo fazem isso. Mas em verdade, essa é doída demais. Em verdade, eu digo a vocês: amem os que vos odeiam. Isso aí não tem jeito não, é lógico. Só é possível com o Espírito Santo. É impossível o que eu vou acabar de dizer. O que eu vou te dizer agora, que está na Bíblia, é impossível você realizar. Mas para Deus, não há impossível. Se Deus estiver em você e você estiver em Deus, acabou de se tornar possível. Ame os que vos odeiam. Orem pelos que vos perseguem. E bendigam os que vos maldizem. Porque fazendo isso, dão a real comprovação de que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Agora sim, agora pode ser realmente verificado. Não é Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração sozinhos. É descendo. Veja Jesus, irmão. Depois que ele morreu na cruz. Agora sim, morreu na cruz. Está isso aí. Tendo morrido na cruz. Acabou, agora já fez a obra. Não. Ele ainda desceu às regiões inferiores da terra, pregou os espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. Eu gosto dessas passagens. Agora, vamos cantar. Porque se você crê em mim, o que Jesus falou? Olha aí, ó. Do teu interior fluirão rios. Você já pensou num rio? O que é um rio? Começa pequeno, termina grande. Você já viu o rio subindo? Alguém aqui já viu um rio que ele nasce no mar e sobe e entra dentro da pedra lá na montanha? O rio é um fluir que sempre até desaparecer. E a razão do rio é deixar de ser rio e se tornar mar. O que nós estamos querendo ser, muitas vezes? Essa garrafa d'água, mineral, linda, mineral, pura. Pura, mineral é pura, aleluia. Senhor. É uma coisa parar diante da praia e colocar isso aqui, ó. Fecha e joga essa garrafa. Nós estamos querendo ser isso aqui. Beleza, coisas lindas dentro. Começa pequeno. Não para em lugar nenhum. Não há comporta no mundo que segure o destino da água. As 3 gargantas, a maior hidrelétrica do mundo na China, comporta uma quantidade de água absurda. É inimaginável, dá para ver da lua a represa. Só que de
todo dia, o que tem que acontecer? Tem que abrir os vertedouros, porque se não abrir, aquele filete de água desse tamanho destrói a maior construção humana que tende a barrar aquela água. E energia é produzido quando você libera. Enquanto a água está parada, não produz nada. Quando você abre os vertedouros, as águas passam uma velocidade tão grande pelas turbinas e produz isso aqui, ó, energia para nós fazer tudo isso aqui. É por causa de um rio. Isso aqui funciona, tem um rio dando energia em algum lugar. Ele vai para onde? Ele vai sumir. Aquele riozão bonito, ele vai morrer. Ele vai deixar de aparecer. Porque a hora que ele conecta com o oceano, ele é oceano agora. Ele é mar. Você está entendendo, irmão? Por isso que a gente fala, a morte doeu, morte do quê? Quando Jesus fala, agora você entendeu, quando Jesus fala assim, ó, do teu interior fluirão rios de águas vivas, ele está falando o quê? Tu vai desaparecer e morrer. Mas na sua descida, nada vai poder te deter, nem pedra, nem cachoeira, nem coisa nenhuma. Você vai descer, você vai me encontrar lá no final. Eu sou o oceano, eu sou o mar. Se você, só existe um, né, irmão? Como é que é o nome dele mesmo lá em Israel? O Mar Morto. Então, o Mar Morto tem saída para lugar nenhum. Fica ali. Morto. Deixa eu dizer algo a você, que até isso aqui é ruim. Peraí, eu vim de longe mesmo. A culpa é do Dani. Quantos querem ser abençoados aqui? Tem mesmo. Você já leu a carta aos Gálatas? Eu sei que você já leu. Lá está escrito assim, ó, que Jesus se fez o quê no meu lugar? Se fez maldito em meu lugar. Jesus se fez maldição em meu lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E todas as coisas que eu tenho hoje de Deus vieram da atitude de alguém se tornar maldito em meu lugar. Olha lá para você ver. A bênção, todas as bênçãos que eu tenho hoje vieram através da atitude de alguém se tornar maldito. Você só pode abençoar a sua casa se você se tornar amaldiçoado. Cara amaldiçoado. Isso aí. Eu não estou falando amaldiçoado no sentido, eu vou deitar na macumba, eu vou feitiçaria no meu corpo. Não. Eu não estou falando deitar com Satanás, obedecer as coisas desse mundo. Eu não estou falando isso. Você aqui sabe o que é sofrimento? Não precisa levantar a mão. Alguém aqui sabe o que é sofrer por causa de família? Por causa de filho? Por causa de filha? Por causa de marido? Por causa de esposa? Você quer Deus, você quer fazer as coisas e tem um verdadeiro espinho na carne, que você se mexe, dói. É no trabalho, é na vida, onde for, na igreja. Pessoas que fazem você sofrer. Você sabe o que é isso? Sofrer por causa de alguém. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de mães ou pais que oram na igreja porque os seus filhos agora, nessa hora, estão usando crack em algum lugar. Ou a filha está na prostituição. Quanto está entendendo? A grande tentação da nossa carne é o que? Já entreguei para Deus. Você entrega para Deus, ele entrega para você de volta. Sabia disso, né? O que você entrega para Deus, ele devolve a você. Multiplicado ainda por cima. Certo? Lembra lá dos pães? Deu graças e multiplicou tudo para tudo. A grande tentação da nossa carne é abandonar aqueles que nos fazem sofrer. Eu sei, a Bíblia diz, eu sei, você também sabe, que muitos incontáveis cristãos ao redor do mundo, está escrito, Pedro falou isso, vivem vidas, irmãos, amaldiçoadas, humanamente falando, porque ele vive em profundo sofrimento, profunda dor, profunda
escassez. Você sabe disso, né? Você sabe que tem irmãos seus que não vai comer hoje. Você sabe, né? Estive algumas vezes no interior, lá no interiorzão, interior da África. Meu, o negócio é punk. Tem irmãos seus que não vão comer hoje. Ele também não comeu ontem, e essa semana ele também não comeu. E ele não está de jejum. Tem irmãos seus agora, que se ele não apanhou hoje ainda, ele vai apanhar até o fim do dia. Sabe por quê? Porque são cristãos que estão presos. Você sabia que tem cristão preso? Países muçulmanos, por exemplo. Tem cristãos na Coreia do Norte. Tem cristãos no mundo inteiro sofrendo, mas sofrendo, irmão, amarguras terríveis, vivendo vidas de amaldiçoado para que outros possam ser salvos. Muitas vezes nós queremos alcançar uma pessoa, mas nós não vamos alcançar essa pessoa, porque Jesus sabe que nós não nos entregamos até a morte por causa dela. Ela dá um problema, você sai fora. E ainda diz, já tentei 2 vezes. Olha que benção, 2 vezes. Já falei para ela vir na igreja, não vem. Eu larguei na mão de Deus. Você tacou na mão de Deus, Deus vai ver na sua. Somente um amaldiçoado pode abençoar alguém. Sofrer para que outros possam viver. Alguns anos atrás, uma igreja aqui no estado de São Paulo fez uma coisa tremenda, achei fantástico. Eles promulgaram um dia de jejum no estado de São Paulo inteiro. Muitas igrejas aderiram. Como era esse jejum? Entre outras coisas, era um jejum exatamente como dizia Isaías. A comida que eu não comer, eu vou enviar para um cristão que não comeu. Eles pegavam lá o valor de um prato desse, sei lá, 20 reais, um almoço desse nosso, 25 reais, não sei. Pegavam aquele valor, não comiam, ficavam em jejum, mas eles enviavam aquele 25 reais para que se comprasse comida numa nação perseguida. Vocês estão entendendo? Cara, eu tenho certeza que alguém está entendendo aqui agora. Agora sim! As suas dores, escute, as suas privações, o seu sofrimento, as suas lágrimas potencializam a cura do outro, a salvação do outro e a bênção do outro. Agora, você está disposto a abrir mão? Maturidade. Não estou mais como uma criança, perguntando a toda hora, alguém vai me dar de comer? Vai ter o que para comer? Eu quero Danone, eu quero isso. Não. Posso ficar sem comer hoje? Vou dar comida. Vou dar comida para aquela mulher. Não vou comprar o meu 90º tênis fantástico. Dar esse tênis para alguém que não tem nada. Verdade. A nossa vida, ela transcende de uma. Eu recebo. Puxa, já recebi todas as coisas em Cristo Jesus. Mas é tudo meu, né? Então eu me torno um doador. O que é ser uma pessoa transbordante? Pense nessa garrafa ou num copo. Para que você seja transbordante, o copo tem que estar pleno primeiro, para que depois de uma gota a mais que você receba, você transborde, amém? Jesus não vai trabalhar com você vazio, primeiro ele vai te dar. Para cumprir a própria palavra, só dava quem tinha. A igreja vivia assim, 2 Coríntios 8, 9, você vai ver. Que aquele que tinha muito, não sobrava. E aquele que tinha pouco, não tinha falta. Quem tinha mais, punha. Quem não tinha, tirava. Tem inúmeras comunidades de fé pelo Brasil e pelo mundo. Cantando, louvando e lendo a Bíblia num tempo passado. Simplesmente a história de homens. Deus está nos chamando nessa manhã, você e eu, todos nós, a uma atitude concreta que revele a presença dele nas nossas vidas. Hoje, amanhã, chegando em casa hoje, com a tua tia, com o teu vizinho, com quem quer que sejam pessoas problemáticas. Uma coisa pra você, quantos aqui desejam realmente amadurecer e crescer em Deus? O cara tornar um touro de Jesus mesmo, uma pessoa brava. Tem potência, de verdade. Você já deve ter sentido como eu, que parece que tem alguns momentos, algumas estações da nossa vida que a gente estaciona. Não adianta ler mais. Não
adianta orar mais, não adianta ir naquela conferência, mas parece que... Você está entendendo? Quando você está entendendo? Espiritualmente você estacionou, você está ali, você já vivenciou. Falei, cara, eu sei que tem mais, mas como acessar isso? Como que eu posso crescer mais em maturidade? Sabendo que a grande maioria das coisas que Deus vai tratar comigo, vai tratar na vida do outro. Ele vai usar o outro. O pregador dessa manhã, ou de uma noite, ou de qualquer lugar, ele te traz a informação e a revelação bíblica, mas o teste vai ser lá na tua casa, irmão. Vai ser lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, porque é lá que tá torcido. Quantos estão entendendo? Então essa força e esse entendimento você leva para conseguir lá. Agora deixa eu dizer algo a você que é outra coisa terrível. Jesus disse assim, ó: entra em acordo com o teu inimigo, enquanto vocês dois vão pelo caminho. A chave da continuidade da tua maturidade, do teu crescimento, está na mão dos seus desafetos, não dos seus afetos. Os seus amigos falam, ô irmão, é lindo, ô cara, você é benção. Ai, que legal. E quando vocês falharem, por amor da nossa amizade, da nossa relação, eu faço o quê? Não vê, que não vi. Finge que não teve nada a ver. Tá entendendo? É aquele negócio, convido todos os irmãos para ir na sua casa, eles vão com as criançadas e você tem um vaso. Quando você é irmã, sabe disso aí, né? As crianças, você fica assim, aleluia, tomar café, você está de olho. Essa criançada vai derrubar esse vaso. E daqui a pouco, aí vem a mãe do agressor artístico. Meu filho, você quebrou o vaso. Aí você chega assim, querendo matar, né? Não, irmã, ele quebrou, né? Mas não tem problema não, é vaso. Você tá com uma raiva dos cão, né? Não, irmã, você pega a vassoura assim. Você não gostou, amém? Você não gostou, mas vai fazer cara que tá tudo bem, por quê? Porque é o filho da tua amiga. Você não quer perder aquela amiga, quando você está entendendo? Jesus falou assim, ó, Jesus falou assim, concorda com o teu inimigo. Veja, irmão, veja a frase. Não é concorda com o inimigo. Diabo, não. Concorda, hein? É concorda com o teu inimigo. O que significa isso? O teu inimigo. Concorda com aquela pessoa que por imaturidade você considera como contrário a você. Mas, na verdade, na mão delas estão as grandes chaves do seu crescimento. Porque só a pessoa que não gosta de você vai falar exatamente os seus defeitos. E sabendo deles todos, você não vai agir como um soberbo, arrogante e idiota. Você vai falar assim, obrigado, Jesus. E no meio dessa crítica pesada à minha pessoa, estão todas as verdades que eu não posso ouvir dos meus amigos, porque eles me protegem na relação. Quantos estão entendendo isso? Mas agora em Cristo Jesus eu vou pegar tudo isso, que eu sou falho desse jeito mesmo que esse cara falou. Eu sou esse cara mesmo. E eu vou concordar com ele pelo caminho, para que eu não seja entregue na mão do Meirinho, o Meirinho na mão do juiz, o juiz me entregue na mão dos verdugos e eu fique preso. E não saia dali enquanto eu não pagar o último centavo. Existem uma centena de milhões de pessoas presas espiritualmente em relações não consertadas com os outros. Você vem aqui, você entende Deus, você quer Deus, você está indo, você está subindo, é igual um avião, assim, daqui a pouco você lembra daquele teu desagravo, para dizer daquela pessoa que você não gosta. Jesus está bem assim, estou aqui, eu estou com ele também. Porque não é porque você não gosta do teu irmão que o teu pai desgostou, viu, irmão? Esse é o problema. Todo mundo quer ir para o céu e fica falando, mas lá na casa do meu pai tem muitas moradas, ela vai morar lá, eu vou morar aqui. Fica assim, o céu é igual isso aqui, né? Eu vou morar aqui no número 36 e ela vai morar lá no 40 mil. O céu tá bom. Você acha que Jesus vai permitir que qualquer um de nós estrague o céu como Satanás tentou um dia? Satanás tinha o melhor pastor, congregava na melhor igreja e tinha o melhor ministério de louvor. O que ele fez, irmão? Ele achou uma quina.
Ele achou uma quina e mirou. Aí fez aquele, aí virou diabo por causa disso. Satanás tá de boa, mano. Por que ele foi arrumar confusão? Como é que ele trouxe a terça parte dos anjos com ele? É isso. Você quer continuar crescendo? Você vai ter que ouvir aqueles. Quer ficar perto. Porque eles têm partes para dizer para você que você não quer ouvir. Mas você vai ter que vencer aquilo. Ah, mas eu sou forte no espírito, aleluia. Ah, é? Romanos 14:15 para você dormir. É forte? Sou. Quem é o forte? É aquele que tolera o... A briga ali, irmão, é uma briga dupla. Na verdade não tem forte e fraco. Ah, o forte está na frente, o fraco... Não. O apóstolo Paulo diz assim, o fraco não julgue o forte. E o forte não abandone o fraco. Tinha uma dupla confusão na igreja. Quem era o forte? Era aquelas pessoas que já tinham uma maturidade bíblica, que já entendiam o que podiam, o que não podiam, já entendiam da graça e da liberdade que está em Cristo. Eles eram fortes. E os fracos eram quem? Eram aquelas pessoas justamente que não tinham isso. Eles não entendiam. Nossa, mas aquele cara, nossa, ele vai nadar sem camisa. Ai, não. Esse negócio aqui esse retiro de crente aqui não é muito crente, não. Mereça o fraco. O que eles faziam? Eles se bicavam ao invés de se complementar. Paulo chegou, gente, porque os fortes não querem andar com os fracos. Essa foi a questão, eles desprezam. Vamos fazer uma roda aqui bíblica, vamos falar em hebraico, aramaico, vamos falar de termos gregos, vamos. Lindo, ai que legal. E aí tem uns irmãos assim, pô, você viu o filme do Batman? Ele entra rasgando, né? Olha os fortes assim, né? Então isso aqui fala de uma das principais coisas que tem sido lançado hoje, inclusive na igreja. Seguinte coisa, que você é a média das 5 pessoas que você anda. Eu não quero saber dessa porcaria nunca. Eu não sou média de pessoa nenhuma. Ah, mas a Bíblia diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações corrompem os bons costumes. Ah, então eu vou fazer uma panela e conversar com as pessoas. Não é isso que está dizendo. É tudo. Está falando da plena comunhão no Espírito com Jesus. Você tem que ser a média de uma pessoa só. Só uma. Qual é o nome dele? Cristo Jesus nosso Senhor. Você não é a média de 5, 10, nada disso. Você tem que ser a média desse. Porque se você fazer médias sociais de grupos, de grupos que o nosso grupo avança, não adianta avançar atropelando outras pessoas. Não adianta avançar abandonando outras pessoas. No exército, 9 anos. Nos treinamentos lá que nós fazíamos, uma das coisas que era sempre colocada, ninguém fica para trás. Você não pode deixar o ferido para trás. Você não pode deixar o cara que não entende. Você não pode deixar o cara que não ora em língua. Você não pode deixar o cara que dá problema, que fala bobeira. Você tem que levá-lo junto, porque foi isso que Jesus fez por você e faz até hoje. Pense além de si mesmo, além daquilo que você é. Não se declare justo, demasiadamente justo aos seus próprios olhos. Dado. O apóstolo Paulo falou aos Colossenses assim, uma outra área, já falou bastante família, ótimo, vamos dar um pulinho para o lado. Relações de trabalho, emprego, você trabalha para alguém em algum lugar? Você tem um chefe ou um parceiro de trabalho complicado? A Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia fala que só tem uma maneira, irmãos. Qual é a maneira? Tudo o que você fizer, servos, tudo o que vocês fizerem, façam como ao Senhor, não como a homens. O apóstolo Paulo diz também, em 2 Coríntios 7, não vos torneis escravos de homens. Aí você pensa que tem alguma coisa ligada com obediência. Eu não obedeço ninguém. Eu não obedeço ninguém. Pastores, vai cagar, não tem nada com você não, cara. Eu sou
extravagante de Jesus. Eu não tenho ninguém, eu não obedeço meu pai, não obedeço minha mãe, não obedeço ninguém. Ah, é? Você é machão? Então faz o seguinte, pega o seu carro e passa numa blitz da polícia rodoviária a 1000 por hora. Quando ele falar assim pra você, ó, você abaixa o vidro e não obedeça a homens! E acelera, pra gente ver o que acontece. Você não vai fazer isso? Não. Mas aquele guarda de trânsito, nem crente não é. Tô falando por hipótese, tá, irmão? Aquele guarda de trânsito, talvez nem crente ele não é. Talvez ele está traindo a esposa. Talvez naquele dia ele já está cheiradão, já está drogado. Então você tem um cara ali, adúltero, corrupto, mundano, e está fazendo assim para você parar. Você para ou não? Responde. Para. Por quê? Ah, porque ele é uma autoridade de trânsito. Uhum. E assim como Deus colocou autoridades no trânsito, Ele também colocou autoridades na igreja e colocou dentro da sua casa. Você não para por quê? Eu tenho que botar uma farda? Seu pai tem que aparecer de farda? Seu marido tem que aparecer com uma farda? É isso? Quantos estão entendendo, irmãos? Como ao Senhor. Não importa quem seja. Não importa se você está vivendo coisas de Deus ou não. O guarda do trânsito mandou parar, você para. Ele fala, abre o vidro, documento do veículo e habilitação. Fala assim para ele, é o seguinte, quer dizer para você que eu não obedeço a homens. Tenta, faz esse exercício. Depois você liga pro Dani e a gente vai buscar você na delegacia. Depois de tomar uns tapão no ouvido ainda. Todo homem esteja sujeito a autoridades, porque toda autoridade procede de Deus. E aquele que se revolta contra a autoridade, se revolta contra Deus que a constituiu. Porque a autoridade de Deus é vingador de Deus. Você quer ter o louvor dela? Faze o bem e terá o louvor dela. Agora, se você anda fazendo mal, ela é vingador da parte de Deus contra você. Sabe o que é isso aí? É um marco regulador de sociedade. Não tem lideranças, se as lideranças não são respeitadas, não são amadas, tudo entra num caos. Tudo entra em caos. Eu passo, olho o seu carro, quero para mim e vou levar. Não existe uma lei que regule que o carro é seu e não meu. Eu gostei e vou levar. E onde nós iríamos? A Bíblia fala, irmãos. Batalha espiritual. Agora de batalha espiritual. Gosta? Legal. Então vamos lá. O texto mais usado de batalha espiritual. Eu quero falar. Efésios capítulo 6, 10. Armadura do Espírito, principados e potestades. Só que antes de Efésios capítulo 6, versículo 10, tem Efésios capítulo 6, do 1 ao 9. E tem Efésios capítulo 5. Sabe o que diz Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6, do 1 ao 9? Como você deve tratar a esposa, como a esposa trata o marido, como o casal trata o filho, como o filho trata os pais e como os empregados tratam os patrões. E aí você vê no versículo 10, portanto, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Estai, pois, preparados para resistir todas as astutas ciladas de Satanás. E revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes no dia mal. Que dia mal é esse? É o dia das trevas. Olha, veio, o Harry Potter voou ali, eu estou vendo uma bruxa naquele mato. Ai, meu Deus, o ataque dos marcianos. Não, era família, era patrão, era vizinho, era filho. Quando Paulo vai falar, vista a armadura do Espírito Santo, era para resistir contra a esposa, marido, filho, patrão e vizinho. Lê lá. Lê. Em quem os principados e potestades agem através de influência, mudando o comportamento, as atitudes e os pensamentos. E é por isso que lá no meio está escrito assim, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que através da influência transformam a mentalidade dessas pessoas para que elas ataquem você, mas elas não são os seus inimigos.
Você quer ficar bravo? Atira para cima, pega o bichão lá. Mas como é que eu vou fazer para fazer isso? Não é brigando com pessoas definitivamente. É o que mais muitas vezes a gente está envolvido. A CEPAL, Serviço para Evangelização da América Latina, ela fez uma pesquisa ano passado, saiu. Pesquisa junto com as igrejas americanas. 10 pessoas que abandonam as suas igrejas. 2 são por questões geográficas. Ô pastor, eu vou mudar lá para Pernambuco. Queria que você me abençoasse, que eu vou mudar para Pernambuco. E aí eu vou congregar onde? Lá. Amém? Sim, 2. Uma é por questão de ordem teológica. Olha, eu sou reformado e você não fez reforma nenhuma. Eu sou avivado. Essas coisas que as pessoas falam. Você não é, e você acredita em marciano, eu não, e sei lá o quê. Então eu não posso ficar na sua igreja porque eu preciso de uma igreja que fale em latim. Ótimo. Tá bom. 7 são por questões relacionadas a outras pessoas. Qual que eu não aguento mais eu vi. Colocando as coisas na internet. Ai, eu não aguento. Eu fico nervoso com ele. Eu vou embora. Eu não gosto. Gravou um vídeo. O irmão tirou umas fotos. Pra que tirar foto das pessoas? Pelo que não tirou a sua. É gente ainda, irmão, que precisa. A gente precisa orar para mandar essas pessoas embora. Não. Nós precisamos orar para nos empoderar do Espírito Santo. Para que o amor